Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube e nessa ocasião nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre os dons espirituais. Fique conosco até o fim, porque você vai crescer ricamente em graça diante de Deus. A Bíblia nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 em diante, e eu gostaria que você lesse aí na sua Bíblia, porque eu vou pedir que você faça aí algumas anotações na sua Bíblia, alguma revelação da parte de Deus. Diz-nos assim, versículo 4, há diferentes tipos de dons. Sublinhe essa palavra aí, dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Sublinhe essa palavra aí, ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Sublinhe aí a palavra atuação. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. É interessante observar aqui que na distribuição dos dons, dos ministérios e de atuações, você vê a participação da Trindade distribuindo dons para a sua igreja, visando o bem comum de todos. O versículo 7 diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento, e a outro variedade de línguas e interpretação das línguas. É interessante, meus queridos irmãos, observar que esse texto maravilhoso da palavra do Senhor nos revela algo profundo, do qual já vos falei no primeiro vídeo dessa série. Mas o teólogo pentecostal Stanley Horton, ele nos comunica que alguns teólogos eles preferem dividir esse texto aqui dos dons espirituais, que são 9, em 3 categorias de 3. Você não vai achar isso na Bíblia, mas os estudiosos pentecostais classificam esses 9 dons em 3 grupos de 3. No primeiro grupo, nós vamos ter os dons da revelação. São os dons que conhecem de uma forma sobrenatural. São eles a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. No segundo grupo, nós vamos ter os dons de poder. São os dons que realizam de uma forma sobrenatural. São eles o dom da fé, dons de curar e também o dons de operação de maravilhas. No terceiro grupo, nós vamos ter os dons da elocução. São os dons que falam de uma forma sobrenatural. São eles o dom da profecia, a variedade de línguas e interpretação das línguas. Neste vídeo, nós vamos falar especificamente sobre a primeira categoria, que são os dons da revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimentos de espíritos. Eu convido você para ficar conosco até o fim desse vídeo. A palavra da sabedoria refere-se a uma capacitação sobrenatural, divina, para a tomada de decisões em circunstâncias difíceis e adversas. Nós vamos ter um exemplo na Bíblia de um homem que foi usado por Deus com a palavra da sabedoria. Por exemplo, a interpretação dos sonhos de Faraó, que José trouxe a interpretação. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 41. Livro de Gênesis, no capítulo de número 41, nós vamos ver que José, ele tinha esse dom da palavra da sabedoria. Diz-nos assim o texto sagrado. José disse: o faraó teve um único sonho. O sonho é um só, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos,
e as 7 espigas boas também são 7 anos. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são também 7 anos. Serão 7 anos de fome. E é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Agora, irmãos, preste atenção. O espírito de sabedoria que estava na vida de José, quando ele orienta a Faraó o que fazer nessa situação difícil. A palavra da sabedoria é um dom que auxilia o crente na tomada de decisões. Tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis e adversas. Olha a orientação que José deu a Faraó. Disse José: procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reservas para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito de sabedoria estava sobre a vida de José. Também, meus queridos irmãos, a palavra da sabedoria foi dada ao rei Salomão quando ele tem que administrar uma situação difícil no episódio daquelas 2 mulheres. Diz-nos assim a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 28. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos estudar sobre a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? A palavra da ciência se relaciona com os ensinos da palavra de Deus, se relaciona com os ensinos das Sagradas Escrituras, também como fruto de iluminação do Espírito Santo de Deus, que traz revelações profundas dentro da sua palavra. Mas também esse dom, ele tem a característica de trazer ao conhecimento aquilo que está oculto, trazer as claras, trazer as evidências, circunstâncias que estão ocultas. Nós podemos ver isso, meus queridos irmãos, no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Diz-nos que o rei da Síria estava em guerra com Israel. Mas depois que o rei se reunir com os conselheiros, ele disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, o profeta Eliseu, era revelado a ele tudo o que o rei da Síria projetava e planejava. De uma certa forma, que o rei da Síria se enfureceu, convocou os seus conselheiros e perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado de Israel? Não tinha ninguém deles do lado de Israel. É porque lá tem o profeta, o homem de Deus, que tem a palavra da ciência, que revela aquilo que está oculto, circunstâncias ocultas. Diz-nos assim a palavra do Senhor: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Glória a Deus. Também, meus queridos irmãos, a gente pode ver no livro de Daniel, no capítulo 2, que Deus deu a Nabucodonosor um sonho. E aquele sonho, que é aquela imagem de uma estátua com cabeça de ouro, com os braços e os ombros de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro e os pés e dedos de ferro misturado com barro. Na verdade, Deus trouxe as claras
Deus mostrou os impérios que viriam sequencialmente após o império da Babilônia. E quando a gente estuda a história das civilizações antigas, realmente foi assim. Depois do império da Babilônia, veio o império Medo-Persa, a Média e a Pérsia. Depois do império Medo-Persa, veio o império grego. Depois do império grego, veio o império romano. E nós estamos vivendo numa época em que nenhum império, nenhuma nação se levanta para ser um império ou sobrepor sobre as demais nações. Mas o que vai acontecer é um confederado de 10 nações ou um bloco, 10 blocos de nações que estarão aliadas ali para recepcionar o anticristo, mas isso é escatologia. Eu quero vos dizer que Daniel, ele teve o discernimento, ele teve a palavra da ciência e Deus deu a ele toda essa sabedoria. O texto está no livro de Daniel, no capítulo de número 2. Também, meus queridos irmãos, nós podemos ver que Deus deu essa palavra da ciência a Pedro quando Ananias e Safira vieram com mentiras. Aquilo que estava oculto foi revelado, as circunstâncias ocultas foi revelado ao apóstolo Pedro. Você acha isso no livro de Atos, no capítulo de número 5. E agora nós vamos para o nosso terceiro item, que é o dom de discernir espíritos. Já estudamos a palavra da sabedoria, já estudamos a palavra da ciência e agora, por último, nós vamos estudar o dom de discernimentos de espíritos. Pois bem, meus queridos irmãos, esse dom de discernimento de espíritos, ele é muito importante porque ele traz exatamente as fontes das manifestações espirituais. Há 3 que trabalham: Deus, o diabo e o homem. Há 3 tipos de operações. Há a operação divina, há a operação diabólica e há também a operação humana. Como saber que tipo de atuação é aquela? Como saber se aquela atuação é divina, é diabólica ou é humana? Meus queridos irmãos, Deus agraciou a sua igreja com esse dom maravilhoso de discernimento de espíritos, que eu digo de passagem, hoje ele é muito necessário para os líderes, pastores, ministros, obreiros, professores que ensinam a palavra do Senhor na imensidão da nossa nação brasileira. Então, meus queridos irmãos, concluindo aqui sobre os dons da revelação, que são 3, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimentos de espíritos. Em breve, nós estaremos lançando um outro vídeo para falar especificamente sobre os dons de poder e um outro vídeo para falar especificamente sobre os dons da elocução. Se você gostou desse vídeo, faça sua inscrição, ative um sininho, compartilhe, comente, faça um comentário e que Deus te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus. Amém.